Fala pessoal, beleza? Nessa aula aqui nós vamos falar um pouco sobre a metodologia, ou seja, os tipos de pentest que a gente pode estar realizando, né, dentro da nossa atividade de pentest, pessoal. Então, continuando aqui, pessoal, a gente tem alguns frameworks. O que seria frameworks, né? Frameworks são ferramentas, são passo a passo, táticas, técnicas de pentests que já foram testados e utilizados por empresas. Então, tem algumas empresas que eu deixei aqui meramente exemplificativo aí para vocês conhecerem. Então, alguns frameworks que a gente tem, né? Por exemplo, o framework da WASP, o da PTES, que é muito conhecido, muito utilizado, o da NIST também, que é muito didático. Isso aqui é muito bom para quem está principalmente utilizando. Eu vou deixar o link aqui com eles abaixo, né, nesse vídeo, na descrição, para vocês darem uma olhada. Vou deixar a imagenzinha aqui, né, do nosso framework do NIST, que ele ensina passo a passo. Ele é interessante, só que é mais teórico. Acaba que a gente fica mais naquele mundo, assim, tipo, para didática, mas na prática a gente acaba pulando algumas etapas dele. Mas é mais para vocês conhecerem, né, que existem essas metodologias, esses frameworks. Mas aqui a gente vai estar utilizando as técnicas, seguindo uma linha de raciocínio, digamos assim, baseado, né, num framework, mas não necessariamente a gente adotou um framework desses como metodologia padrão aqui para o nosso curso. E a gente tem agora nossas estratégias de pentests, ou seja, os tipos de testes que a gente pode estar realizando. Então, dentro do pentest, a gente vai acabar falando, né, sobre 3 tipos principais, que seriam o teste de caixa preta, o teste de caixa cinza e o nosso white box, né, que é o teste de caixa branca. A diferença entre eles: teste de caixa preta, por exemplo, você foi contratado por uma empresa para realizar um pentest na infraestrutura dela e não foi fornecida informação nenhuma, ou seja, a gente não desconhece totalmente, não tenho nenhuma credencial, não tenho endereço de IP, não tenho nada. Por exemplo, eu só tenho que a empresa, vai ser feito um contrato ali, um escopo, e eu só tenho que a empresa, por exemplo, eu vou usar uma empresa de e-commerce aqui, que eu acho que é mais fácil para a gente visualizar, que é bem comum hoje. Então, eu fui contratado por uma empresa que tem um e-commerce, ou seja, ela tem um sítio web que realiza vendas, e eu preciso que realize um pentest no meu site. E ela vai só me fornecer o site, né, que é algo domínio público, conhecimento de todos. Mas, fora isso, não forneceu nenhuma informação. O contrário do caixa preta, a gente tem o caixa branca, que a gente já tem um conhecimento total, né, da infraestrutura. Então eu sei a infraestrutura, o próprio código-fonte eu vou ter acesso, eu tenho acesso a credenciais, logins, eu tenho acesso à infraestrutura da empresa, infraestrutura de rede que tem. Então eu tenho um acesso a uma carta branca, digamos assim, com todo o conhecimento que aquela empresa possui. Isso é muito bom porque às vezes tem coisas que a gente não consegue testar na caixa preta ou que a gente não consegue avançar, mas dependendo, ou pode ser que seja uma vulnerabilidade que ainda não foi descoberta e a gente não conseguiu explorar, não conseguiu encontrar ela. E quando a gente tem um caixa branca, a gente consegue efetuar mais ações e mais testes e com isso mitigar e fechar as possíveis brechas que a gente possa encontrar. E o teste, digamos, o meio termo, seria o caixa cinza, seria um conhecimento parcial daquela organização que nos contratou, por exemplo. Então, eu acho que a metodologia mais interessante é fornecer algumas informações que possam ser utilizadas para o pentester estar realizando as suas ações e os seus testes. Então, aqui a gente fica no meio termo ali do mundo ideal, pessoal. E dentro dessa parte ainda de metodologia, né, eu deixei aqui alguns passos que a gente geralmente tem, que são comuns, né, e para fazer uma comparação entre um ataque criminoso e um pentest. A gente pode observar que um ataque criminoso, a gente vai ter os passos: reconhecimento, escaneamento, ganhar o acesso, que seria a parte de exploração, uma manutenção do acesso e cobrir os rastros para não ser descoberto. Então, quando a gente pensa num ataque hacker, o nosso atacante ele vai fazer um reconhecimento, que seria buscar as informações que ele encontrar do alvo, preparar um ataque ali, então seria explorar, realizar alguma atividade de exploração para ganhar esse acesso, então invadir, por exemplo, um serviço do alvo. Após isso, ele vai tentar fazer uma manutenção do acesso. Isso a gente vai ver lá na disciplina de pós-exploração, que é tentar garantir uma redundância ou outro meio de acesso, caso eu perca aquele acesso inicial. E cobrir os rastros, né? Então evitar apagar logs, por exemplo, evitar que seja descoberto ou que o alvo descubra que sofreu um ataque hacker. Quando a gente traz para o pentest, a gente vai observar que é algo mais planejado, então é algo mais preparado. Então, como eu estou num ambiente mais controlado, eu vou me planejar, me programar para executar aquele teste no alvo. Então eu tenho uma fase de planejamento, depois eu vou ter essa fase de reconhecimento, que é comum a um ataque, né, criminoso, digamos assim. Escaneamento, ganhando acesso, manutenção do acesso, cobrindo rastros, vão ser as mesmas fases.
Porém, a gente vai fazer uma análise final do que a gente executou, das vulnerabilidades que a gente encontrou, das explorações que a gente fez em cima daquelas vulnerabilidades. Aqui vão aquelas provas de conceitos que a gente comentou. E com isso eu vou gerar um relatório final. Esse relatório ele vai ser utilizado para futuramente implementar essas seguranças, essas correções e evitar que eu sofra um ataque hacker. E explicando um pouquinho mais aqui, né, sobre essas etapas, né, dentro da metodologia de um pentest, né, então eu descrevi aqui algumas atividades que vão estar, né, inclusas dentro de cada etapa dessas. Então, no planejamento, né, aqui eu vou ter o escopo do projeto, do teste, né, que vai ser realizado, eu vou ter toda a parte logística ali, as atividades que vão ser feitas. Reconhecimento, aqui eu vou fazer o levantamento de todas as informações, e aí pode ser tanto passiva quanto ativa, já fazendo uma interação ou simplesmente buscando informações de fontes abertas ou de fontes comuns na internet, por exemplo. O escaneamento, então, vai ser mais profundo ali que o reconhecimento. Aqui a gente já vai interagir, digamos assim, com o nosso alvo, encontrar a nossa vulnerabilidade, procurar exploits para explorar essa vulnerabilidade. Aí, ganhando acesso é a nossa fase de exploração, então a gente vai propriamente dito executar uma ação ali para buscar ganhar um acesso. Após ganhar esse acesso, eu estou dentro do alvo, consegui invadir o sistema, eu vou garantir, né, que esse acesso continue, que eu continue com esse acesso. Então eu posso fazer, digamos assim, criar formas ou abrir portas para que eu consiga obter esse acesso novamente, ou que eu consiga obter uma nova forma de acesso dentro desse meu alvo. Vou procurar destruir, né, as evidências que eu fiz ali, de tudo que eu fiz, de tudo que eu mexi dentro da máquina. Por exemplo, apagar logs é algo bem clássico aqui. E após isso, né, então, a nossa análise, então identifiquei as vulnerabilidades, eu vou procurar as causas e recomendar correções para elas, e fazer um relatório final que vai ser entregue. Então, a atividade de pentest, ela finaliza quando eu formulo, né, digamos assim, esse relatório e entrego para a pessoa que me contratou. E aí, como eu comentei lá na parte de carreira, aqui eu posso estar oferecendo um complemento, né, que seria essa parte de tratar essas vulnerabilidades que foram encontradas para evitar que elas sejam exploradas. Pessoal, esse vídeo era isso, valeu, até o próximo.